aí. Mas entende português? Boa tarde, pessoal. Estamos online, aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o webinário ZUFRA. Sou a professora Marília, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Nós estamos começando hoje uma série de webinários, palestras através da internet, com o tema Integrar para aprender sobre Covid-19. Esse é mais um trabalho em conjunto que busca integrar ciência e sociedade na tentativa de conhecer mais a respeito da pandemia que assola a nação. E debater também sobre algumas fake news que vêm atrapalhando o trabalho de governos e também de cientistas. Nós teremos hoje um palestrante que é membro associado da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e membro imortal da Academia Paraense de Biomedicina, o professor Carlos Alberto Marques de Carvalho. Ele é biomédico, virologista, com pós-doutorado em virologia, e professor da Universidade Federal do Pará. Ele atua na área de ciências da saúde e tem experiência no estudo de mecanismos de ataque e defesa de agentes infecciosos e parasitários, com ênfase em interações vírus-células e estratégias antivirais. Antes de darmos início à nossa palestra, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui para participarem também dos próximos webinários, que vão acontecer nas próximas semanas. No dia 22 de abril, às 10 horas, nós teremos um webinário sobre bioinformática e as aplicações na análise de fenômenos virais, com o professor Romeu Ramos e com o professor Igor Ramoy, da Universidade Federal Rural da Amazônia. No dia 28 de abril, teremos o webinário sobre como usar os alimentos para fortalecer o sistema imunológico em tempos de coronavírus, com a professora doutora Rafael Soares e com a professora doutora Rafaela Cristina Alves, também da Universidade Federal Rural da Amazônia. No dia 5 de maio, teremos o webinário sobre imunossenescência e a sua relação com o Covid-19, com o professor Dr. Moisés Bauer, da PUC, onde vamos abordar o motivo pelo qual os idosos têm maior risco de contaminação e o agravamento da doença. Além disso, eu gostaria de convidar a todos os ouvintes para assistir os webinários da Academia Brasileira de Ciências, onde eles fazem palestras com uma visão transdisciplinar sobre a pandemia. São cientistas nas áreas da saúde, economia, antropólogos também, são especialistas de diferentes áreas, que debatem entre eles e também com o público que está assistindo, fazendo contribuições e perguntas desse público que assiste. Eu também queria agradecer e salientar todos os inscritos que estão fazendo parte desse evento. Nós temos aqui ouvintes de todos os campos da UFRA, Tomiaçu, Goiânia, Capitão Poço, Capanema, Parauapé. Temos também inscritos da UFPA, temos da UEPA, da UNITA, da Inspirar, do Ministério Público do Estado do Pará, também nós temos pessoas inscritas aqui nesse evento, do Colégio Padre Eustáquio, da Unifamas, da ESAMAS, da Escola Superior da Amazônia, da UFRJ, do Instituto Evandro Chagas e do IFPA. Então, nós temos muitos ouvintes de fora da UFRA e, principalmente, ufranianos, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, o professor Dr. Carlos Marques, que vai falar para nós a respeito do nosso tema principal da palestra de hoje, que é sobre virologia, ok? Com relação aos aspectos fisiológicos, biológicos do Covid-19, né? Então, passo a palavra para o professor Carlos, seja bem-vindo, professor, e pode começar a sua palestra. Logo após a palestra do professor Carlos, nós teremos, então, as perguntas do professor. Ok. Muito obrigado, Marília. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que estão nos
ouvindo aqui também. Agradeço bastante o convite para estar aqui nessa interação, nessa importante iniciativa da UFRA, né? Então, desde já também parabenizo a instituição por essa iniciativa nesses tempos em que a comunicação virtual se tornou praticamente imprescindível, né, para que a gente possa levar informação de um lado ao outro, até mesmo nos contactar de maneira mais no nosso dia a dia. Então, obrigado por esse convite. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui e falar de um tema que se tornou um tema de grande relevância, né, para a saúde pública mundial, né? Não só no nosso país, aliás, vocês sabem muito bem, o problema nem começou aqui, mas atualmente é problema de todo mundo, praticamente em todos os cantos do planeta, essa situação com relação ao coronavírus. Então, antes de iniciar aqui essa exposição, eu gostaria também de agradecer a cada um dos membros de cada uma dessas instituições que foram citadas por estarem aqui prestigiando esse evento, né? Estarem prestigiando não só a UFRA, que é a instituição proponente, mas também os palestrantes, aqui no caso, hoje, eu estou aqui falando com vocês. Então, muito obrigado. Sei que muitos que estão aí ouvindo devem ser, inclusive, alunos meus, então agradeço desde já a participação de vocês aqui, tudo bem? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha telinha, para que a gente possa ir vendo aqui alguns tópicos importantes juntos que a gente tem para conversar. Só me dê para eu poder iniciar esse compartilhamento aqui, então. Só um segundo. Aqui reportando que conseguem me ouvir direitinho, eu vou iniciando aqui essa nossa apresentação e, Marília, caso esteja acontecendo algum problema, caso esteja falhando, alguma coisa assim do tipo, você me informa, por favor, através do WhatsApp para eu poder acompanhar, tá bem? Me informa se, por exemplo, agora você consegue me ouvir, se está fluida a minha voz, se está falhando, alguma coisa assim do tipo. Ok, os alunos aqui estão me reportando que está tudo ok, que conseguem me ouvir direitinho, então eu vou iniciar a apresentação, tá? Eu vou falando bem devagarzinho para que dê tempo de acompanhar tudo direitinho. Bom, qualquer coisa, então, me informe via WhatsApp, que eu vou acompanhar aqui do lado, tá bem? Vamos iniciar com um pouquinho de atraso, mas acho que vai dar para a gente utilizar o nosso tempo aqui de uma maneira bastante proveitosa, tá? Quando eu recebi esse convite para poder falar aqui sobre as questões relacionadas ao novo coronavírus e os aspectos, principalmente, das suas características estruturais e funcionais que nós temos, eu busquei aqui que selecionasse para a nossa discussão algo que não fosse mais o óbvio que a gente está vendo com relação a esse vírus, né? Porque muita informação já começou a aparecer por aí. Hoje em dia, a gente está praticamente inundado pela mídia de N informações das mais diversas com relação a esse vírus, algumas até mesmo mais específicas, até mesmo mais aprofundadas, mesmo sendo voltado para o público leigo, né? Então, a minha ideia aqui, de forma alguma, é ficar repetindo o que a gente já consegue ouvir pela televisão ou pelos diferentes canais que a gente tem por aqui, mas sim trazer alguma construção nova aqui dessa discussão, tá? Então, falar um pouquinho sobre como é esse vírus, como é que são as suas características estruturais, como é que ele funciona, né? E, principalmente, isso com relação a uma ênfase em alvos para ação antiviral, como está na nossa proposta aqui da apresentação, ok? Então, vamos lá. Um breve comentário aqui introdutório de 1 minutinho, só para a gente se situar aqui por onde a gente vai passar. Bom, a esta altura do campeonato, todos nós que vivemos no planeta Terra sabemos dessa pandemia que está acontecendo, né? Desse novo coronavírus que surgiu lá no final do ano passado e alcançou o mundo de modo pandêmico, aí, tendo surgido lá na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China, e que não se sabe ao certo ainda como é que foi esse processo inicial de emergência dele
embora alguns estudos relatem que possivelmente ele saltou para seres humanos a partir do contato com animais silvestres, já comercializados, provavelmente através do mercado de animais localizado nessa cidade, e que teria, então, iniciado todo esse surto ali localizado, que se transforma depois numa epidemia, ganha o mundo na forma de uma pandemia, e o resto é a história que a gente está contando aqui agora, tá? Então, acredito também que todos que estão aqui nos ouvindo, a essa altura, já saibam que esse vírus tem agora um nome, ele é chamado de SARS-CoV-2, por uma razão que já a gente vai elucidar um pouquinho melhor, e a doença causada por ele é a famosa agora Covid-19, que está aí todos os dias em todos os canais de comunicação que a gente ouve falar, certo? Então, esse é o nosso protagonista dessa conversa aqui. Bem, com relação aos aspectos estruturais dele, como é que é esse vírus? Como é que é a morfologia dele? Bom, para início de conversa, ele é um vírus relativamente esférico. Ele tem ali, embora isso possa variar um pouquinho, em torno de 120 nanômetros de diâmetro, né? Esse seria o diâmetro dessa partícula viral, né? Do virion, como a gente chama, a partícula viral completa. Relativamente simples, como muitos vírus o são. E em termos de componentes formando a sua estrutura, a gente nota ali basicamente algumas proteínas estruturais, 4 proteínas estruturais, 3 delas posicionadas aqui nessa estrutura mais externa do vírus, chamada de envelope, né? Ele é um vírus envelopado, como a gente diz, ele apresenta uma membrana lipídica que deriva da célula hospedeira, né? Então, essas proteínas aqui, a proteína S, que formam essas espículas aqui na superfície do vírus, né? Dando aí esse aspecto de coroa, aqui daí até mesmo o nome, né? Coronavírus, vem daí, que corona do latim significa coroa, né? Outras proteínas minoritárias aqui também presentes, como, por exemplo, a proteína M e a proteína E, presentes aqui também no envelope viral, né, em quantidade significativa aqui também, particularmente a proteína M, e uma proteína formando o seu nucleocapsídeo, que é aqui a proteína que a gente está sendo chamada aqui de proteína N, né, que apresenta uma simetria aqui helicoidal envolvendo e protegendo o genoma do vírus, certo? Então, essa é a morfologia, essa é a estrutura da partícula desse novo coronavírus. É assim que ele se apresenta quando a gente o observa através de microscopias eletrônicas, né? Claro que a gente não consegue ver todos esses detalhes, mas é assim que as proteínas dele estariam organizadas com base em muito do que a gente conhece sobre outros membros aí desse gênero, ok? Desse grande grupo de vírus que a gente tem aqui em discussão. Bem, com relação ao genoma desse vírus, o que é que ele guarda ali dentro, né? Como é que é essa receita para fabricar novos coronavírus desse aí que a gente está vendo? A primeira coisa que a gente tem para destacar é que esse vírus é um vírus que tem um genoma formado por RNA, tá? Ou seja, é um vírus que tem uma capacidade mutacional bastante significativa quando a gente compara com aqueles que têm genoma de DNA. Se vocês lembram bem de biologia molecular, do próprio funcionamento das diferentes enzimas que replicam ácidos nucleicos, né? Normalmente a gente não observa mecanismos de correção de erros nas RNAs polimerases. Então, são vírus que estão bastante sujeitos a mutações pontuais sem correção de erro durante a sua replicação, certo? Ele tem um RNA de fita simples, ou seja, uma única fita de RNA, né? A gente sabe que vírus pode apresentar, inclusive, formas duplas de fitas de RNA, e é um genoma não segmentado. O que isso quer dizer? Uma única fita que vocês estão observando ali, monopartido. Tá? Diferente de outros genomas, de outros vírus, como, por exemplo, influenza, em que a gente observa de 7 a 8 segmentos, e até mesmo outros vírus, que tem até mesmo mais segmentos do genoma, como os rotavírus, por exemplo. Tá? Então, a gente está falando aqui de um vírus que a organização genômica é relativamente simples quando a gente compara com esses outros. Mas tem um lance muito interessante aqui no genoma dos coronavírus, né? E não escapa o que a gente está falando também por esse novo coronavírus aqui relacionado à Covid-19. Ele tem um genoma muito grande para um genoma de RNA. Né? Os coronavírus possuem os maiores genomas de RNA dentre os vírus de RNA que nós conhecemos. Né? Por exemplo, a gente observa aqui o genoma do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, alcançando quase 30 kilobases de comprimento. Isso é muito curioso para um genoma viral de RNA. Tá? E outra
coisa bastante curiosa que também nesse genoma do vírus é que ele apresenta algumas modificações que a gente encontra também nos RNAs mensageiros das nossas próprias células, que é justamente um cap na extremidade 5' e uma cauda poli-A na extremidade 3'. Então, a gente diz que o genoma desse vírus ele é capeado e poliadenilado, né? Assim como os nossos RNAs mensageiros. Entretanto, não se deixem enganar por essa aparente simplicidade no genoma do vírus. Vírus estão acostumados e foram selecionados ao longo de centenas de milhares de anos de evolução na natureza a fazer muito com pouco espaço de genoma. Tá? Então, por mais que você tenha uma única fita de RNA, por mais que esse genoma também não seja tão pequeno assim, como a gente acabou de ver, né, um dos maiores genomas de RNA conhecidos, esse vírus tem diferentes estratégias para conseguir otimizar o uso desse genoma. A gente nota, por exemplo, já no início aqui, nos 2/3 iniciais aqui do genoma viral, né, nesse pedacinho que pega o início aqui da porção 5', até um pouco mais adiante, uma expressão de proteínas virais na forma de poliproteínas codificadas a partir de ORFs que podem se sobrepor aqui e até mesmo ter um evento que nós chamamos de frame shifting, ou seja, um determinado segmento do genoma ser lido e, por alguma razão, a leitura continuar numa segunda oportunidade e dar origem a um segmento maior de genoma, perdão, de transcrito aqui, de tradução, perdão. Então, isso daria origem a 2 poliproteínas com características distintas, com comprimentos distintos, e a clivagem posterior dos segmentos dessas poliproteínas daria, então, a origem às proteínas individuais não estruturais do vírus, que vão auxiliar a replicação do genoma dele e a própria montagem da partícula viral. Okay? Então, nós temos aqui codificadas 16 proteínas não estruturais e as 4 proteínas estruturais são codificadas pela porção final aqui do genoma desse vírus, na forma de RNAs subgenômicos, que são produzidos a partir da leitura desse segmento aqui final que a gente está observando. Bem, essa característica estrutural do vírus, né, aliado aos perfis que nós estamos observando da sua dispersão na natureza, né, a gente sabe que a transmissão desse vírus se dá através de secreções respiratórias dos indivíduos infectados, tem levado a diferentes estudos voltados justamente a compreender como é que é a estabilidade dessas partículas virais do novo coronavírus em diferentes superfícies. Né? Um estudo recente analisou justamente como esse vírus se comporta em diferentes superfícies, né? Como é que aquele virion, aquela partícula viral completa, se comporta em diferentes superfícies em termos de estabilidade. E o estudo, então, mostrou que superfícies como, por exemplo, plástico e aço inoxidável acaba tendo uma das melhores capacidades de manter a viabilidade do vírus por longo tempo, chegando até mesmo a proporcionar ali 3 dias de permanência do vírus ainda viável, ainda capaz de iniciar uma nova infecção naquela superfície. A gente observa uma redução bastante grande dessa resistência no ambiente, quando ele está depositado sobre superfície do tipo papelão, isso já caindo ali bastante para aproximadamente 2 dias, e quando a gente considera superfícies como cobre, a gente já cai ali para algumas horas, 4 horas, muitas vezes, tipicamente, como sendo a capacidade que ele tem de resistir nessas superfícies. Então, as características estruturais desse vírus atribuem a ele diferentes padrões de resistência, né, em diferentes tipos de superfície ao interagir com o meio em que ele se encontra. Certo? Pessoal, antes de eu continuar aqui essa explanação, eu estou observando aqui via WhatsApp alguns colegas mencionando que está tendo uma fragmentação no áudio. Vocês podem informar se isso continua ou se já voltou a ficar fluido aqui novamente? Tem 2 pessoas me informando que o áudio estava falhando. Ok, me informaram para continuar. Vou continuar aqui, então. Bem, então, essas características estruturais do vírus, né, garantem a ele esse tipo de comportamento nessas superfícies, quando a gente observa aqui a deposição dele vindo de uma secreção respiratória do indivíduo sobre essas superfícies. Então, um ponto que eu gostaria que a gente destacasse nessa conversa aqui também é que, por mais que a gente esteja falando aí de novo coronavírus o tempo inteiro na mídia, os coronavírus em si, como um grupo, eles não têm nada de novo.
gente conhece coronavírus desde a década de 60 do século passado. Tá? A gente reconhecia até antes desse novo coronavírus, como está chamando, esse SARS-CoV-2 e da Covid-19, a gente reconhecia aqui 6 coronavírus que eram capazes de causar infecções em seres humanos. Eles estão destacados por essas letrinhas com números aqui combinados, como vocês estão observando nesta imagem, que se originaram a partir de diferentes animais, né? A gente tem aqui sempre uma origem zoonótica, na maior parte dos casos, isso aqui acaba se replicando até mesmo em outros tipos de vírus, né? Mais de 70% das infecções que a gente conhece são zoonóticas, então isso é um ponto bem interessante nesse sentido. Só que vale a pena aqui a gente destacar 2 coronavírus que têm uma relevância epidemiológica muito marcada, que são justamente os coronavírus da SARS, que causou lá uma epidemia entre 2002 e 2003, e um outro que surge quase 10 anos depois, que foi o coronavírus associado a MERS. Essas letrinhas aqui significam, no caso da SARS, síndrome respiratória aguda grave, né, ou aguda severa, como me chamam, e, no caso da MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, a gente teve 2 coronavírus epidemiologicamente importantes no passado, em termos de apresentar, uma alta patogenicidade em seres humanos. E eis que, então, surge, no final de 2019, um novo coronavírus, lá na China, que a gente já apresentou, associado a essas características também. E que acabou sendo batizado, de início, na verdade, ele estava sendo chamado de 2019 nCoV, eu acredito que vocês já devam ter visto essa denominação por aí, mas depois a nomenclatura dele foi consolidada e ele passa, então, a ser chamado de SARS-CoV-2 desde o início desse ano. Então, até mesmo por conta da similaridade que ele apresenta com o coronavírus original aqui da SARS 2003. E esse é um ponto também que eu gostaria que a gente mencionasse aqui. Quando a gente compara esse novo coronavírus, né, com outros coronavírus humanos, né, outros HCOVs, como a gente tende a chamar de coletivos coronavírus humanos, através de uma análise filogenética, a gente observa que esse novo coronavírus ele tem uma proximidade bem maior aqui com o coronavírus relacionado a SARS, daquela epidemia lá de 2002 e 2003. Né? Então, ele está muito mais relacionado com esse SARS-CoV do que com qualquer um daqueles outros coronavírus humanos que a gente observou aqui. E esta é a razão pela qual ele passou a ser chamado de SARS-CoV-2, tá? Por conta da similaridade com o SARS-CoV original, que agora alguns autores estão passando a chamar de SARS-CoV-1. Tá? Até então ele era apenas SARS-CoV, mas agora, como surgiu o 2, alguns autores estão passando a nomear o SARS-CoV original de SARS-CoV-1. Certo? Então, esse é um ponto importante aqui, que vale a pena o nosso esclarecimento nessa história. Bom, dito isso, eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui e comparasse alguns dados para a gente poder entender onde é que essa Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, se situa quando a gente compara com outras doenças. Eu queria que a gente analisasse aqui 2 parâmetros bastante importantes que a gente leva em consideração quando a gente está falando de uma doença infecciosa. Um deles é um parâmetro epidemiológico, que é conhecido como número básico de reprodução, né, ou R0, ou R nada, como alguns chamam também, né, ou R not, no inglês, como alguns chamam também. E esse é um parâmetro que se encontra aqui nesse eixo horizontal aqui desse nosso gráfico. Esse é um parâmetro que reflete a quantidade de novos casos que é capaz de ser iniciado a partir de um indivíduo infectado. Né? Para quantas pessoas suscetíveis, em média, ele consegue transmitir esse agente infeccioso uma vez que esteja infectado. Então, é isso que a gente está observando aqui. Está comparando diferentes doenças e, obviamente, os seus agentes patogênicos aqui com relação a essas características. E o que a gente observa aqui? A comparação da Covid-19 com diferentes outras doenças de importância aqui, epidemiológica, não só com relação à infecciosidade, com relação à taxa de letalidade. E o que a gente observa? Que a Covid-19, ela é menos letal do que a SARS, o agente infeccioso ao qual estava lá relacionado, e bem menos até do que a MERS, que tinha uma letalidade maior. E a gente compara algumas infecções aqui, né, por exemplo,
algumas formas de influenza, ou até mesmo infecções não virais, como, por exemplo, tuberculose, ou até mesmo comparando com uma infecção viral bem marcada, o ebola, que tem uma alta letalidade, como a gente conhece. Ou seja, ele é um vírus, o vírus da Covid-19, que é menos letal que esses outros que a gente acabou de observar aqui. Entretanto, a gente observa que ele é, olhando aqui esse eixo de baixo, mais infeccioso que alguns vírus, inclusive, como, por exemplo, o da gripe sazonal, da influenza sazonal. Então, apesar de ser um vírus de menor letalidade comparado com outros, ele tem uma capacidade infecciosa bastante interessante que a gente não pode deixar de lado. Por que isso? Porque por mais que ele não seja tão letal quanto os demais, a alta quantidade de casos que ele consegue levar, a alta quantidade de indivíduos infectados que ele consegue provocar, acaba, então, tendo um número absoluto de mortes bastante significativo. Como ele se espalha por muitas pessoas, mesmo que a letalidade não seja tão alta quanto a de outros vírus, o número de mortes gerado vai ser bastante impactante, certo? Então, esse é um ponto bem interessante que a gente tem aqui de destacar. Sim, comparado com outros vírus, ele tem letalidade menor, mas quando a gente leva na conta que a alta infecciosidade dele, a alta capacidade de ser transmitido, isso se torna um problema, ok? E, normalmente, a gente nota que agentes infecciosos que apresentem um R nada, um R0 aqui, superior a 1, tem uma capacidade de promover eventos epidêmicos. Então, notem aqui no caso da Covid-19 que o seu R0 está estimado ali entre 2 e 3, ok? Então, fica bem marcada aí essa capacidade do vírus de causar epidemias, e daí, né, uma pandemia, no nosso caso, atualmente. Bem, eu queria mostrar para vocês também uma informação bem interessante aqui, de um estudo que saiu recentemente, mostrando, através de uma análise comparativa de 160 genomas completos do SARS-CoV-2 que foram sequenciados, que, na verdade, nós temos 3 variantes centrais aqui, principais, né, em termos de alteração aminoácida, que a gente consegue identificar. É uma aqui representada por essa letrinha A, outra aqui representada por essa letrinha B, e outra aqui representada por essa letrinha C, sendo A aquela que estaria relacionada ao animal silvestre, que você acredita que tenha sido um morcego aqui, então, que tenha originado o seu surgimento. Tá? Nós estaríamos posicionados aqui, no caso das nossas amostras brasileiras, né, aqui verdinho destacado, neste ponto aqui, preso aqui dentro dessa árvore aqui associada à letrinha C e relacionada também à letrinha B. E olha que interessante, a nossa conexão direta é com uma bolinha azulada, quando a gente olha aqui, da Europa, né? E o nosso primeiro caso ele foi um caso importado da Itália. Então, essa relação filogenética mostra bem essas relações aqui e o quanto é importante a gente considerar em termos de comparação de genomas esses vírus, ok? Então, isso aqui está contando um pouquinho para a gente a história da dispersão desses vírus na natureza, do SARS-CoV-2 e suas cepas que estão começando a circular por aí, e a gente começa a perceber aqui algumas relações entre as variantes ali presentes. Bem, mas eu disse que nessa nossa apresentação a gente ia focar não só em aspectos estruturais, mas também funcionais desse vírus, com um foco na questão das estratégias antivirais, da identificação de alvos de ação contra ele. Para que a gente possa entender isso direitinho, a gente precisa primeiro olhar como é que seria o funcionamento desse vírus. Tá? Como é que seria o seu processo de infecção numa célula hospedeira. Bem, antes de mais nada, a gente precisa perceber que muito do que a gente acredita que aconteça com esse vírus ainda deriva das suas comparações com o SARS-CoV original. Tem muitos pontos do seu ciclo replicativo que são apenas inferidos pelo que a gente sabe que acontece com o SARS-CoV original, aqui nessa história, mas a gente pode trazer aqui já algumas questões que a gente já começou a identificar através de alguns artigos que já exploraram isso. Bom, uma delas é que o receptor seria a enzima conversora de angiotensina 2, a AC2, ou ECA2, como normalmente nós chamamos a sigla lá em português. Então, esse vírus utilizaria esse receptor AC2 para conseguir se ligar à superfície da célula e fazer a sua entrada.
E se acredita, pelos dados que vêm sendo observados, que as células-alvo desse vírus são células epiteliais brônquicas e pneumócitos, embora não esteja muito claro o tipo de pneumócito envolvido, seja tipo 1 ou tipo 2, isso ainda está um pouco dúbio nos diferentes estudos. E o que a gente observa? Bom, esse vírus ele é captado possivelmente por endocitose, mediada por esse receptor. Ele entra na célula, então, através desse processo, funde o seu envelope com a membrana do endossoma, através de um evento que depende do abaixamento de pH, do baixo pH dentro da vesícula endossomal que é formada aqui. E, então, com essa fusão do seu núcleo capsídeo liberado para o citoplasma, se desmonta, liberando o genoma viral para iniciar todo aquele processo de replicação do vírus. Tá? Toda aquela produção das proteínas não estruturais, todos os RNAs subgenômicos que vão dar origem às proteínas estruturais, aquelas 4 proteínas que a gente discutiu lá no início. E depois, esse vírus ele é montado em associação com vesículas da rota exocítica, principalmente vesículas aqui que estão justamente nesses compartimentos intermediários do retículo endoplasmático do complexo de Golgi, onde o ácido nucleico viral replicado se encontra com novas proteínas de superfície do vírus e segue para deixar a célula através de um processo de exocitose, sendo liberado, então, no meio externo. E é justamente durante essa passagem aqui por essas vesículas que o vírus adquire o seu envelope, né, a sua estrutura lipídica, que vai ancorar as proteínas, então, de superfície. Bom, e por que eu estou falando do ciclo replicativo desse vírus? Qual que é a importância da gente olhar isso aqui? Bom, a importância é muito óbvia. Se a gente não entende o ciclo replicativo do vírus, a gente praticamente fica como cego em tiroteio tentando fazer algum processo de inibição ali. Então, a gente precisa entender direitinho como funciona para tentar levantar potenciais candidatos que possam interferir em algum ponto a partir do momento que a gente conhece o seu funcionamento. Só que nós temos já aqui levantado algumas drogas, como vocês devem estar começando a ouvir falar aí na mídia, que são conhecidas de terem efeitos em outras situações, começando a ser exploradas por esse vírus, né, para esse novo SARS-CoV. Né? E por que isso? Bom, porque nós vivemos uma situação pandêmica, uma situação onde a gente não tem o tempo necessário para passar por todo o processo regulatório de uma nova droga. Então, a maior parte das estratégias de desenvolvimento, né, de testagem de fármacos contra esse vírus, está vindo a partir do reposicionamento de fármacos conhecidos, ok? Que vão estar voltados a diferentes pontos do seu processo de infecção. Bom, pegando aqui os eventos iniciais do ciclo, né, nós temos algumas estratégias sendo colocadas, né, como, por exemplo, a utilização de anticorpos monoclonais que pudessem neutralizar e bloquear essa interação do vírus, ou até mesmo a utilização de plasma de indivíduos convalescentes, né, que poderia fornecer também uma oportunidade aqui nessa situação. Drogas como, por exemplo, o mesilato de camostat, uma droga licenciada no Japão para situações de pancreatite, que interage e atrapalha o papel de uma outra molécula que está envolvida aqui no processo de infecção desse vírus, que a gente está observando aqui também. E uma molécula que se tornou bastante famosa, né, uma derivada dela ali também, que foi a tal da cloroquina e da hidroxicloroquina. Na verdade, ela já era bastante famosa desde antes, né, uma droga classicamente utilizada para algumas condições, inclusive infecciosas, como a malária, aqui na nossa região amazônica, e é uma droga que age de forma a impedir aquele abaixamento de pH, né, aquela redução do pH, que tipicamente acontece nas vesículas endocíticas. E por que isso bloqueia o processo de infecção? Bom, porque normalmente, não só esse vírus, né, mas muitos vírus envelopados que entram na célula por uma rota endocítica dependem desse processo de abaixamento de pH para que o evento de fusão de membranas possa acontecer. Então, essa droga atrapalharia esse processo aqui. Só que a gente sabe que a grande quantidade de efeitos colaterais que nós temos ali associados à utilização dessa cloroquina e da hidroxicloroquina, particularmente com relação ao músculo cardíaco, eventos de arritmia que podem levar, inclusive, a uma situação de óbito do indivíduo. E a gente até mesmo observou um estudo mais recente mostrando essa situação ali sendo possível. Bom, então, com relação aos eventos iniciais do ciclo, é claro que existem outros compostos sendo testados,
mas esses são os principais, o que a gente acaba ouvindo falar mais aqui na mídia e faz parte dos grandes estudos que a OMS está conduzindo também dentro do seu programa Solidarity, como vocês devem ter ouvido falar também nas diferentes comunicações que a organização vem fazendo. Se a gente olhar para os eventos tardios do ciclo replicativo, né, aqueles que já envolvem a replicação do vírus, montagem e saída da célula, nós temos alguns compostos reposicionados aqui também, bastante interessantes para serem colocados em discussão. Um deles é a combinação de lopinavir e ritonavir, classicamente já utilizada ali em infecções pelo HIV como um inibidor de protease, né? Então, vai atrapalhar o processamento proteolítico que precisa acontecer das proteínas virais para que a replicação siga em frente. Entretanto, os estudos realizados com lopinavir e ritonavir nas análises em vivo não estão sendo tão conclusivas assim, apresentando até mesmo resultados não tão eficientes, embora alguns tenham apontado que seja sim capaz de inibir o processo de infecção, mas ainda um tanto quanto demandando maiores análises e maiores considerações sobre sua função. Mas nós temos uma droga aqui também reposicionada, que é essa remdesivir aqui, que é uma droga que foi utilizada durante a epidemia de ebola na República Democrática do Congo, em 2017, como uma molécula capaz de inibir a RNA polimerase viral. Ela funcionaria como um análogo de nucleotídeo ali, que impediria, então, a replicação do vírus. Dentre essas drogas que a gente mencionou aqui, a remdesivir seria a mais promissora dentre essas comparações que a gente acabou de fazer. Na verdade, existem diferentes outras abordagens surgindo aí. Vocês devem ter ouvido falar mais recentemente da nitazoxanida, que também é envolvida, da própria ivermectina, né? E a Fiocruz também mostrou recentemente um estudo em que o atazanavir, né, uma outra molécula também utilizada ali para infecções por HIV, mostrava-se eficiente em controlar o processo de infecção por bloquear por ter como alvo também uma protease do vírus, a MPRO, no caso do SARS-CoV-2, que atrapalharia, então, o processo de infecção dele. Okay? E nós temos N outros estudos surgindo também. Muitos deles apenas in vitro, ou seja, não testados nem mesmo em animais. Embora a nossa situação pandêmica esteja acelerando bastante esse processo. Mas eu queria mostrar, então, para vocês o porquê que a gente não vem se dedicando, nesse momento, a um fármaco específico contra esse novo coronavírus. Por que a gente está trabalhando principalmente no reposicionamento de fármacos? Queria que vocês observassem aqui o quão trabalhoso é criar um novo fármaco. Né? Quão trabalhoso em termos de tempo e de recursos que ele requer. Normalmente, colocar um novo fármaco no mercado, passar por todos os processos que envolvem, desde os ensaios iniciais, in vitro, até os testes pré-clínicos, envolvendo muitas vezes animais, até passar pelos clinical trials, os testes clínicos em humanos, em suas diferentes fases, e ser liberado no mercado, nós podemos ter ali algo entre 10 e 15 anos, e consumir um recurso enorme financeiro. Muitas vezes até passando da cifra de $1 bilhão aqui, para você conseguir colocar uma nova droga no mercado. E às vezes o vírus ainda conseguir gerar resistência a ela, logo após você ter conseguido colocar essa droga ali. Então, desenvolver um novo fármaco não só é um processo caro aqui envolvido, né, e arriscado por conta dessas chances de resistência, mas também muito longa para esse momento, para esse momento que a gente está vivendo. A gente não teria tempo hábil, nesse momento, para trazer um fármaco novo. Né? Claro que tem iniciativas voltadas a isso, mas é por isso que a maior parte das iniciativas elas estão baseadas no reposicionamento de fármacos. Utilizar fármacos para os quais a gente já emprega em outras situações, a gente já conhece grande parte dos efeitos colaterais e já estão licenciados no mercado, já passaram por testes de toxicidade muitas vezes e verificar se ele teria capacidade de agir contra esse novo vírus. É por isso que vocês estão vendo aí diferentes fármacos que vocês já tinham visto utilizando em outras situações, já aparecendo contra esse vírus. Tá? Não é por acaso. Os fármacos já licenciados, eles estão sendo, de fato, testados para verificar se eles funcionam, porque eles já estariam posicionados no mercado e seria só reposicioná-los para a sua utilização. Ok? E existem algumas estratégias muito bacanas
nesse sentido de reposicionamento de drogas acontecendo, né? Algumas envolvendo, inclusive, estratégias bem recentes, como, por exemplo, a análise de interatomas, né? Toda a rede de interação proteína-proteína que possa existir entre um vírus e seu hospedeiro. Um estudo recente mapeou as interações que diferentes coronavírus humanos, até mesmo não humanos, conseguem fazer com moléculas da célula hospedeira e tentou chegar a uma abordagem de qual seria a interseção dessas interações, né? Quais seriam aquelas moléculas do hospedeiro que praticamente todos aqueles coronavírus ali interagiam. Para tentar imaginar uma abordagem pan-coronavírus, né? Ou seja, identificar o que todos aqueles coronavírus humanos já estudados têm em comum em termos de interação com componentes da nossa própria célula. E tentar trabalhar com moléculas que consigam interferir nesse processo de interação proteína-proteína. Então, uma abordagem desse tipo, por exemplo, foi publicada recentemente, né, levantando um grande interatoma aqui das interações possíveis de proteína-proteína dos diferentes coronavírus com moléculas do hospedeiro, moléculas essas do hospedeiro relacionadas a diferentes características, diferentes propriedades metabólicas e estruturais desses agentes, desses hospedeiros que a gente está falando. E esse estudo identificou para a gente aqui 135 drogas, pelo menos, que teriam um potencial de serem reposicionadas contra coronavírus humanos. E aqui poderia incluir, por exemplo, o SARS-CoV-2. E as principais dessas drogas estão destacadas aqui na nossa apresentação pelos nomezinhos coloridos que aparecem aqui ao redor desse interatoma. Okay? Então, são estudos sistemáticos que estão vindo, né, com base, nesse caso, na farmacologia de sistemas, dedicados justamente a compreender essas várias interações que acontecem entre o agente infeccioso e o seu hospedeiro, e como é que isso aqui poderia ser utilizado, ser aproveitado para desenvolver um composto. E a gente tem até mesmo supercomputadores aparecendo aqui na jogada, entrando aqui em ação e fornecendo para a gente novas perspectivas. Como assim? A gente teve um estudo recente, realizado pela Universidade de Tennessee e outras instituições parceiras, que utilizou o supercomputador chamado de Summit, da IBM. Ele é um computador, só para a gente ter uma ideia, que consegue realizar, em média, ali, 200 quadrilhões de cálculo por segundo. Só para a gente ter uma ideia, isso é 1 milhão de vezes mais rápido que um notebook comum nosso. Então, pense no poder desses computadores aqui. E para que esses computadores foram utilizados? Bom, para poder pegar o que a gente já sabe sobre a estrutura das moléculas de superfície desses vírus, particularmente lá daquela proteína S, que é a proteína que vai mediar o contato com a célula hospedeira, e com isso tentar identificar compostos já conhecidos, principalmente compostos naturais, ali, mas também muitos artificiais, que pudessem participar dessa interação e, quem sabe, bloquear a proteína S no seu contato com o seu receptor ali, a AC2, como a gente tinha falado. E diferentes compostos naturais foram identificados, os principais estão aqui nessa listinha, como vocês estão observando, do lado da imagem dos supercomputadores. Vale até destacar aqui as quercetinas, né, flavonoides naturais, que já têm atividade demonstrada contra outros vírus, apareceram aqui nessa lista, com um score bem interessante de interação na interface ali da proteína de superfície do vírus e o seu receptor na célula, que podem ser importantes aliados aqui nesse combate, tá? Vale lembrar, isso aqui são estudos in silico, ok? Isso aqui não foi testado para verificar se de fato funciona. É apenas um indicativo que diz assim para a gente, olha, isso aqui tem uma chance bem grande, pelo menos teórica, de funcionar o que você está querendo. Então, com certeza, isso direciona a interação, direciona a abordagem do que a gente tem aqui como uma tentativa de tentar bloquear o processo de infecção a partir dessas interações utilizando tecnologia para que nos auxilie, facilite a nossa chegada nessa resposta. Okay? Fazer isso aqui, vamos dizer assim, na mão, analisando composto por composto, seria algo bastante extenso e que não traria para a gente um resultado desejado, principalmente porque muitas interações não seriam capazes de bloquear de forma alguma a interação do vírus. Então, por isso que esses computadores estão sendo de grande utilidade nesse processo. Okay? Bom, só para a gente chegar aqui ao final da nossa discussão, vale
Vale a gente destacar que as pesquisas estão seguindo. Os nossos cientistas estão fazendo os trabalhos deles. Se a gente for observar aqui a quantidade de trabalhos publicados, seja em artigos revisados por pares, né, lá nos journals, como a gente diz, nas revistas científicas, seja no formato de pré-print, né, aqueles que não são revisados por pares, então em servidores como o bioRxiv, medRxiv, ali aparecendo, por exemplo, a gente nota um somatório aqui, já até aqui meados de março, até o meio do mês passado, de aproximadamente 900 estudos. Já passamos dos 1.000 estudos aqui, na verdade, com relação a isso. Ou seja, muita coisa está surgindo, os pesquisadores estão aí no laboratório, fazendo o papel deles e trazendo para a gente aqui novas perspectivas, novas possibilidades, e é claro, a gente precisa de estímulo a isso, a gente precisa de incentivo a isso. Talvez essa nossa pandemia vá mostrar para a gente o quanto a gente devia estar investindo grandemente, enormemente em ciência de longo prazo, tá? Para que as coisas não precisassem ser tão emergenciais assim, certo? Bem, e gostaria de finalizar aqui essa breve exposição com relação às principais características estruturais e funcionais aqui desse novo coronavírus, né, com foco aqui nos seus alvos para ação antiviral, com uma frase que eu acho muito interessante de um autor chamado Anthony Fauci. Até utilizo alguns dos seus artigos na construção dessa apresentação aqui, que diz o seguinte: se a história for nosso guia, nós podemos assumir que a batalha entre o intelecto, né, e a vontade da nossa espécie, da espécie humana, e a adaptabilidade extraordinária dos micróbios será algo sem fim. De fato, nós podemos ter muitos cientistas trabalhando, nós podemos, vamos supor, dentro de 1 mês, 2 meses, quem sabe, ou até mesmo até o ano que vem, ter não só fármacos que funcionem contra esse vírus, mas vacinas que funcionem contra ele também, quem sabe, no futuro não tão distante assim. E isso não significa que a nossa luta com relação aos agentes infecciosos acabou. Pelo contrário, a gente sabe da grande capacidade que agentes infecciosos, principalmente vírus, que são a maior fonte de inovação genética da natureza, tem de emergir, de sofrer mutações, de se combinar e gerar novas pandemias, novos processos que colocam em xeque a saúde pública em nível global, como que a gente está observando. Okay? Para finalizar, pessoal, deixo aqui meu e-mail para quem eventualmente quiser entrar em contato comigo, que não esteja conseguindo aqui através da nossa live, porque a nossa conexão não está ajudando muito, já deu para a gente perceber. E deixo aqui também vocês um convite para visitarem uma iniciativa também aqui no YouTube, que eu tenho junto com um professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, o professor Pedro Braga, fundador do canal Conexão em Ciência, uma parceria que eu tenho com ele na divulgação da pesquisa biomédica de maneira fácil e acessível à população. Então, fica aqui o meu convite a vocês a visitarem o canal. Vocês podem chegar nele também através do QR Code que está aqui do lado. E agradeço desde já a vocês pela atenção, principalmente pela paciência nesse iniciozinho da nossa conversa de hoje, que foi um pouquinho tumultuada com essa questão da conexão, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar pelo áudio e pelo visual da apresentação até o final aqui o que a gente está discutindo, e vou abrir aqui esse momento final para responder as perguntas que vocês enviaram durante a apresentação, que a doutora Marília está me passando aqui pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Então, obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês. Pessoal, meu áudio estava travado aqui, mas já arrumei. Queria agradecer ao professor Carlos pela apresentação excelente, de ótima qualidade,
de conteúdo, trouxe para nós exatamente o que nós estamos precisando neste momento difícil que a ciência está passando, com uma enxurrada de fake news, e nós, cientistas, temos essa responsabilidade de trazer realmente o que a verdade, né, nos mostra cientificamente falando. Então, agora nós vamos passar para a parte de perguntas, de questionamentos do professor Carlos, né? E só antes da gente começar as perguntas, que eu já tenho aqui várias perguntas para o professor Carlos, eu queria lembrar a todos os ouvintes que no início da live, quando a gente começou a falar sobre como que né, a introdução do nosso webinário, eu falei a respeito dos próximos webinários que iriam acontecer. Então, no dia 22 agora, nós teremos o webinário sobre bioinformática e suas aplicações na análise de genomas virais, com o professor Dr. Romeu Ramos e com o professor Dr. Igor Ramoy. No dia 28 de abril, teremos o webinário de como usar os alimentos para fortalecer o sistema imunológico em tempos de coronavírus, com a professora doutora Raquel Soares e com a professora doutora Rafaela Alves. E no dia 5 de maio, nós teremos webinário sobre imunossenescência e sua relação com o Covid-19, com o professor Dr. Moisés Bauer, da PUC do Rio Grande do Sul, onde vamos abordar o motivo pelo qual os idosos têm maior risco de contaminação e o agravamento da doença. Então, eu queria desde já convidar a todos... Marília, você consegue me ouvir? ...o webinário. Consigo te ouvir, Carlos. E para participarem dos próximos, tá bem? Então, podemos começar com as perguntas, professor Carlos, dos nossos participantes, então. A primeira pergunta é referente a um artigo, Carlos. Qual o artigo que mostra o ciclo de replicação do vírus? E também, qual é a referência desse artigo? Quais são os autores desse artigo? Essa é a primeira pergunta, professor Carlos. Teremos um webinário sobre bioinformática e suas aplicações na análise de genomas virais, com o professor Dr. Romeu Ramos e com o professor Dr. Igor Ramoy. No dia 28 de abril, teremos um webinário de como usar os alimentos para fortalecer o sistema imunológico em tempos de coronavírus, com a professora doutora Raquel Soares e com a professora doutora Rafaela Alves. E no dia 5 de maio, nós teremos Bom, pessoal, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, eu estou completamente sem áudio aqui, eu não ouço nada da nossa interação, mas eu recebi aqui via WhatsApp algumas perguntas que a doutora Marília me passou aqui, e espero que vocês estejam me ouvindo aqui, eu vou responder algumas delas, tá bom? Uma que foi colocada aqui é se há uma possibilidade de ser combinado
serem combinados, alguns desses fármacos que a gente mencionou aqui agora há pouco, para uma interação mais forte contra o vírus. Sim, há possibilidade, e muitos, na verdade, vêm sendo trabalhados dessa maneira combinada, né? Ou seja, pegando dois desses fármacos que funcionam, né, pelo menos parcialmente, e verificando se juntos eles teriam um efeito potencializado, principalmente combinando ali imunomoduladores nessa história. Tá? Então, isso é um ponto bem interessante, que vem sendo empregado também, e com certeza uma estratégia, sim, só que precisa considerar a toxicidade de cada um desses fármacos. Ok? Uma outra pergunta que chegou por aqui também, só um segundinho, diz respeito com relação quais seriam os desafios para a produção de uma vacina para o SARS-CoV-2. Os desafios são os mais diversos, né? Primeiro, a construção de uma plataforma que funcione, né, que seja efetiva com relação à construção de uma vacina. É bem diferente, por exemplo, do que a gente teria para a influenza, em que a gente já tem uma plataforma que a gente atualiza todo ano aqui. Então, a gente precisaria conseguir determinar primeiro qual seria a abordagem que utilizaríamos. Se seria uma vacina atenuada, se seria uma vacina inativada, se seria uma vacina de componentes, subunidades. A partir desta abordagem escolhida, testar inicialmente isso em animais, para verificar se consegue gerar proteção, né, no desafio com o agente infeccioso, e a partir dessa interação, se ela é segura também para esse animal, foi testado, para então passar a testes em seres humanos. Né? A gente sabe que tem algumas vacinas que, inclusive, já estão sendo testadas diretamente, neste momento, em seres humanos, a gente abordagem de Israel lá, mas é um pouquinho otimista demais acreditar que isso, em curto prazo, estará disponível para ampla utilização. Né? Não acredito que uma vacina estará disponível para a gente em curto prazo, de modo algum, até mesmo uma questão com relação à segurança dessa vacina. Eu sei que a gente vive um momento de dosar benefícios e prejuízos que ela pode causar, mas isso, com certeza, é um ponto a ser levado em consideração, até mesmo para a gente não colocar a descrédito toda a nossa estratégia de imunização. A gente percebe que muitos movimentos anti-vacina surgiram nos últimos anos e a gente não pode, de forma alguma, dar um tiro no pé como esse, liberar uma vacina antes da hora e ela se revelar, de repente, a causadora de algum mal significativo para a nossa espécie e isso colocar em descrédito todo o processo de imunização. Ok? Yuri Barbosa perguntou aqui qual característica comprova que o vírus é natural, isto é, não foi reformulado em laboratório, como algumas pessoas estão afirmando. Né? Esse gerou até mesmo uma discussão política nesse momento. Né? A gente tem, inclusive, chefes de nação se posicionando nesse sentido, acusando a China de que esse vírus teria sido criado em laboratório, ou pelo menos teria sido vazado do laboratório, de um acidente laboratorial. É claro que ninguém está livre de ter um acidente de laboratório e um agente infeccioso poder escapar, mas as análises do genoma desse vírus indicam que as alterações que ele apresenta são decorrências de eventos naturais, de interações na natureza com seus diferentes hospedeiros e as mutações que vão acontecendo ali. Aliás, até convido, Yuri, você para esse tema, para uma interação que eu vou fazer amanhã à tarde na rádio CBN Amazônia Belém, né, na frequência 102,3 FM, que a gente vai discutir justamente esse tema. Tá? A gente vai ter um quadro, dentro do quadro de Medicina e Saúde, em que a gente vai trabalhar justamente essa ideia que vem sendo colocada por muitos de que, na verdade, a China teria criado esse vírus. Já vamos ver o que é fato, o que é fake nessa história aqui, mas acredito que lá a gente vai ter um espaço um pouco maior para poder esmiuçar esse assunto. Tá? Mas as evidências científicas apontam para uma origem natural desse vírus. Okay? E são sempre as evidências científicas que a gente fica. Com relação a artigos, né, por algum motivo, os autorzinhos que eu coloquei embaixo não estavam aparecendo aqui na minha apresentação, ficou para trás do slide, por alguma razão, mas posso citar aqui alguns dos trabalhos com relação a essa pergunta até mesmo que foi feita, né, sobre a origem artificial, aí, possível origem artificial do SARS-CoV-2. Surgiu a leitura de um artigo que saiu na revista Nature Medicine,
chamado A Origem Proximal do Novo Coronavírus, né, em inglês, né, The Proximal Origin of Novel Coronavirus. Então, sugiro que busque esse artigo lá no PubMed, que é um artigo que traz algumas evidências que colocam a gente no caminho de se observar que essa seria um surgimento natural desse vírus. Ok? Deixa eu verificar se tem mais alguma perguntinha aqui que eu consigo verificar. Só um segundinho. Marília, se eu tiver passado por alguma, você pode também, por favor, me colocar aqui no nosso WhatsApp. Qual vai ser o horário? Do Ítalo, que colocou: o Covid-19 não causa a autodestruição da célula no final do processo de replicação? Ítalo, bem interessante essa pergunta, né? A gente está acostumado a ver agentes infecciosos que deixam a célula pela sua lise, né? Ou seja, que rompem a célula para ser liberada. E a gente viu ali que o coronavírus, né, ele deixa a célula através de um processo de exocitose, né? A princípio não teria rompimento da membrana nessa história. Então, a célula permanece ainda por um tempo, produzindo novas partículas e colocando para fora, mas, inevitavelmente, depois de um certo tempo, essa célula vai vir, sim, à morte, até mesmo porque o vírus, durante o processo infeccioso, ele sequestra toda a maquinaria metabólica da célula, né, faz a célula trabalhar para a produção de novos vírus, né? A célula se torna, de fato, uma fábrica viral, e isso exaure, com certeza, o funcionamento dessa célula, e, normalmente, numa infecção desse tipo, o fim da célula acaba sendo a apoptose. Tá? E vale lembrar também que interações com componentes imunes, muitas vezes, também levam essa célula à morte, né? Particularmente as células de defesa, principalmente linfócitos tóxicos, quando identificam essas células infectadas, acabam chegando ali e induzindo esse processo de morte também. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acredito que as principais que apareceram aqui no meu feedzinho via WhatsApp eu consegui responder. Aqui para mim no chat privado não aparece nenhum diretamente. Bom, acho que é isso. Marília, se tiver mais alguma que eu não esteja conseguindo identificar, me passa então, por favor, aqui pelo WhatsApp, que eu respondo e a gente encerra a nossa discussão. Professor Carlos, os alunos estão perguntando o horário da transmissão amanhã na rádio. Eles estão perguntando. Se você vai estar presente amanhã na rádio. Qual vai ser o horário do programa? Estão perguntando. A transmissão vai ser amanhã às 14h20, tá? Na rádio CBN Amazônia Belém, no programa CBN Amazônia Notícias. Toda terça-feira, na verdade, à tarde, eu estou no CBN, numa coluna de Medicina e Saúde, junto com o jornalista Douglas Dinelli. Então, vou ficar muito feliz se vocês puderem se conectar pelas ondas do rádio e prestigiarem essa nossa interação. Então, toda terça-feira à tarde, eu costumo estar lá na rádio falando sobre algum assunto de saúde pública. Nesse caso, nesse momento, inevitavelmente, os assuntos Tá ótimo, então, professor Carlos. Gostaria de saber se alguém tem mais perguntas, se vocês têm mais alguma pergunta. O professor Carlos, acho que caiu a conexão dele, voltou novamente. Queria saber se tem mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer algumas considerações aqui a respeito do nosso projeto, né? Enquanto a gente vê se tem mais algum questionamento. Queria novamente repetir algumas coisas que eu falei lá no começo da nossa transmissão. Agradecer a todos os alunos da UFRA que estão assistindo o webinário nesse momento, que se inscreveram no SIGA. Quem se inscreveu através do link da UFRA vai receber um certificado de 15 horas. E quem não se inscreveu pode se inscrever aqui no canal
o William, nosso técnico responsável, ele disponibilizou um link onde vocês podem colocar as informações pessoais lá, os dados pessoais, que a gente vai credenciar lá no SIGA e colocar os dados de vocês para que possam receber o seu certificado, ok? O certificado vai ser de 15 horas, que é a carga horária do nosso projeto, da palestra, né? O William nosso técnico vai disponibilizar esse vídeo do YouTube para ficar no canal, para quem quiser rever novamente, tá? E, além disso, eu queria agradecer a todos os membros desse nosso projeto que estão colaborando de alguma forma, ou nos trâmites burocráticos, ou junto à coordenação, né? E, principalmente, o William, que é o nosso técnico responsável. Sem ele, nós não conseguiríamos transmitir de forma alguma esse webinário. E queria também agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que são de fora da universidade, o pessoal da UFPA, da UEPA, da Unisa, da Unifamas, da Examas, o pessoal da Escola Superior da Amazônia, o Ministério Público. Nós tivemos pessoas inscritas que fazem parte do Ministério Público, da Unisa, do Inspirar, pessoal da UFRJ, do IFPA, do Instituto Evandro Chagas. Então, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, né, e que estão aqui participando junto conosco. E, mais uma vez, quero convidar todos para os próximos webinários, que vão se realizar no dia 22, no dia 28 e no dia 5 de maio. Todos esses webinários vão estar disponíveis aqui nesse mesmo canal do YouTube. E para quem quiser se inscrever com certificação, no SIGA da UFRA, né, através do link de inscrição que a gente vai disponibilizar através do banner também. Inclusive, o do dia 28 já está no canal, e agora, nos próximos dias, nós já vamos disponibilizar do dia 5 de maio e do dia 28 de abril também, tá bom? Então, eu já queria convidar a todos para participarem também. Ao final dessa transmissão, eu vou convidar a professora Paula Campos, que é a coordenadora do curso de Biologia da UFRA, para falar um pouquinho também, né? Mas, para a gente finalizar, nós temos aqui mais uma pergunta para o professor Carlos, que eu gostaria que ele respondesse, que é: como ocorre o processo de atenuação do vírus para que seja produzida uma vacina? Então, o professor Carlos vai finalizar respondendo essa pergunta, e logo depois a gente já vai falar um pouquinho com a professora Paula, que vai entrar aqui também na apresentação, tá bom? Passo agora a palavra, então, para o professor Carlos para responder essa última pergunta e fazer a sua fala final. Obrigado, Marília. Espero que seja conseguindo ouvir direitinho. É muito legal essa pergunta de como é o processo de atenuação de um caso com infecção viral. E existem maneiras distintas de atenuação acontecer, né? Existe a atenuação que acontece pela simples passagem visceral desse agente infeccioso em cultura de células no laboratório, né? A passagem extensiva para um número muito grande de passagens, muitas vezes acaba atenuando o próprio agente infeccioso ali naturalmente, tornando menos apto a infectar produtivamente, né, uma célula no ambiente ali em vivo, né? Mas existem atenuações dirigidas também nesse processo, né? Atenuações que vêm justamente da manipulação do genoma do vírus. Então, você pode, por exemplo, identificar alguma sequência do genoma viral que seja particularmente importante para o funcionamento, ou que atue até mesmo na produção de algum fator de virulência desse agente, e deletar, mutar de alguma maneira em laboratório essa sequência para que ela não se manifeste no caso de uma infecção, né? Vale lembrar que um agente infeccioso atenuado, o vírus está ali, ele funciona, ele infecta uma célula, ele se replica, e só não causa doença, né? Então, a gente tem que garantir que a atenuação, de fato, ocorreu e que ela não é facilmente reversível por mutações aleatórias que o vírus vai acabar sofrendo ao se replicar no indivíduo, tá? Então, a atenuação geralmente ela é bem controlada no laboratório, bem caracterizada para saber exatamente se a atenuação que foi conseguida para aquele agente infeccioso, ela tem chances de ser revertida ou com facilidade ou não, certo? Mas
pode ser feito, então, em laboratório, através da manipulação do genoma viral. Professor Carlos, nós temos mais uma pergunta, que essa sim é a última, a do Max Santos, a respeito da estrutura lipídica do vírus. Vamos responder essa pergunta e passar a palavra, então, para a professora Paula, tá bom? Eu não consegui ouvir direitinho, mas acho que eu consigo olhar aqui no chat. A estrutura lipídica do vírus se forma a partir da vesícula que o reveste, a partir da entrada do vírus na célula, tá? Entendi a pergunta. O envelope do vírus, que é o que você está se referindo, ele é formado durante a saída do vírus, durante as etapas finais do processo infeccioso, tá? O vírus entra na célula, ele sofre desdobramento, entrega o seu genoma para a célula, esse genoma replica, dá origem a novas proteínas. Essas novas proteínas são enviadas para uma membrana interna da célula, geralmente são membranas ali do retículo endoplasmático e da rede que leva à rota de exocitose ali da célula. Então, são proteínas direcionadas para membranas internas das células e, posteriormente, o complexo da proteína capsídica do vírus, né, com o genoma, formando, então, um núcleo capsídeo, vai se encontrar com essas proteínas que estão incorporadas em alguma membrana da célula. Aí, no caso, uma membrana da retículo endoplasmático, do complexo de Golgi. O vírus, então, esse núcleo capsídeo brota para dentro dessa estrutura, né, adquirindo todo o arranjo de proteínas em torno do seu núcleo capsídeo, né, junto agora com o envelope lipídico, e depois é liberado por exocitose na célula. Tá? Existem alguns vírus que adquirem essa membrana lipídica, esse envelope, como a gente chama tecnicamente, a partir de brotamento diretamente na membrana plasmática da célula. Tem vírus que montam próximo à membrana plasmática da célula, e aí o núcleo capsídeo brota para fora, levando um pedaço das proteínas do vírus. Ótimo, professor. Muito obrigada. Então, queria agradecer ao professor Carlos pela disponibilidade, pela riqueza de conhecimento, professor Carlos. E agora gostaria de passar a palavra para a professora Paula, nossa coordenadora do curso de Biologia da UFRA de Parauapebas. Opa, desculpa, da UFRA de Belém. Professora Paula, o teu áudio está desligado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Eu não tenho certeza se está saindo o áudio, porque eu estou no fone. Eu queria agradecer, primeiramente, muito a participação do professor Carlos. Realmente, quando a gente pensou nesse... de novo. Pode ir, Paula, tá ok seu microfone, pode continuar. Professora Paula, pode falar que estamos te ouvindo. Tá. Quando a gente pensou nesse webinário, primeiro webinário, né, que teria que falar de uma maneira geral sobre o vírus e tudo, na questão da pandemia, a gente precisava de um especialista, né, na área de virologia, e o nome do professor Carlos foi a sugestão, e realmente foi muito proveitoso,
todas as informações repassadas. E a professora Marília também, eu queria agradecer pelo empenho, porque esse início do curso foi... Ela tomou a frente e participou, então a gente conseguiu, de acordo com os percalços, né, que foram ocorrendo, a gente conseguiu, deu tudo certo, né, teve alguns probleminhas, atrasou um pouquinho, mas no final das contas deu tudo certo. Então, aqui a minha fala é mesmo só para agradecer muito, ao William também, do TI, que ele ajudou a gente em toda essa parte da transmissão e tudo, e de verdade agradecer a adesão que o webinário teve, né? Então, nós tivemos realmente profissionais, alunos de várias instituições, a UFRA em peso, nossos alunos representaram muito, e outros professores e pesquisadores de outras instituições do Brasil e até de fora do país. Então, realmente, o nosso alcance foi o pretendido, né? A gente conseguiu alcançar o que a gente pretendia. Então, muito obrigada. E só ressaltando mais uma vez o convite da professora Marília dos próximos webinários, né? Então, eu queria convidar realmente que todos os que participaram hoje aqui também prestigiem o dia quarta-feira, do dia 22, do professor Rômio, que talvez algumas dúvidas que surgiram aqui sejam sanadas ainda com as próximas apresentações. E desculpa qualquer coisa, desculpa os imprevistos do início, mas no final eu imagino que deu tudo certo e o nosso objetivo foi alcançado. Mais uma vez, obrigado, e eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Ótimo, professora Paula, nossa coordenadora. Agradecemos pela participação aqui no webinário. E, mais uma vez, agradecendo a todos. E o professor Carlos, nosso palestrante magnífico, e ao William também, né? E aos demais participantes do nosso projeto do webinário, ok? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos até aqui e espero vocês no próximo dia 22 com o professor Igor, que vai ser o nosso moderador da UFRA, e o professor Thiago Rômio, que vai estar palestrando sobre bioinformática e sua relação com os genomas virais, né? Inclusive, quebrando alguns fake news, né? Que tem a respeito do coronavírus. Então, eu espero vocês, agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos.